A minha filha precisou fazer a apresentação dela lá pro Cefenai. E ela tinha que fazer uma apresentação pessoal para ser aprovada lá. E depois eu fui tomar conhecimento, a gente estava lá mais de um ano, de uma das coisas que ela colocou. Por que você quer se preparar para o ministério? Uma das expressões dela lá foi: ao ver como meu pai e minha mãe terminavam os domingos, felizes e realizados, apaixonados pela igreja, eu disse, eu não quero outra coisa para minha vida. Eu falei, acertamos. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família, essa mesa abençoada onde nós sempre recebemos pessoas queridas trazendo um assunto pertinente ao momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo esse podcast dentro do final de semana onde acontece aqui mais uma edição da mentoria PDP. Como eu sempre digo, aquilo que nos abençoa deve ser compartilhado com outras pessoas. Então, você já deixa o seu like, já se inscreva no nosso canal e também compartilhe o que vai ser falado aqui com o máximo de pessoas que você puder. Bom, eu tenho a alegria de receber o Bispo Júlio. E aí, tudo bem, Júlio? Tudo bem, meu pastor, mais uma vez. Já posso pedir música no Fantástico? É verdade. Não, o Júlio já faz parte aqui do nosso time de mentores agora, né? Você está substituindo aí o Estevão Fernandes, né? O Estevão bem longe, tá já mais difícil, com tantas demandas dele e tal. E Deus está trazendo os novos para se juntar com os mais velhos. O senhor subiu a régua demais. O reverendo é o reverendo. Mark Anderson, grande amigo. Meu pastor. Poxa vida, que alegria ter você aqui de volta. A honra é minha. Obrigado, viu? Você também já é um deles, já. Já coloquei você no time dos mentores, na verdade. É ou não é? Você está com quantos anos mesmo, Mark? 49. E você? 48. Puxa vida, vocês estão ali, 49, 48 anos. A idade é a mesma. É? Ele aparenta assim um pouco mais maduro. Mas a idade... Eu conheci, você tinha uma mecha branca no cabelo. Agora a mecha é preta. Agora a mecha é preta. É assim. É Missão Mundial. Igreja Cristã Mundial. Igreja Cristã Mundial. Quantos anos tem a igreja mesmo? 22. 22 anos. 20. Hoje vocês estão com quantos membros? Não? Hoje 7 mil na sede. 7 mil membros, que coisa linda. E lá quanto tempo, pastor? 4 anos. 4 anos. Vocês estão com quantos membros lá? Passou de 10. Que mistério é esse, é verdade? É um baita. É verdade. Eu estou vendo todo esse movimento no Brasil hoje, em algumas regiões, como um avivamento. Vocês concordam com isso? Tem pessoas que olham negativamente. Isso é a manifestação. Não é só fala, no Brasil está assim, a igreja... Cara, eu sou muito otimista. Eu acho que Deus continua soprando na nossa nação, né? São focos de avivamento, pastor. Quando a gente começa a pensar, eu vejo a história dos avivamentos de algumas maneiras, né? A gente teve avivamento com uma pessoa no centro, um homem que de repente Deus levanta e começa a se manifestar com poder e glória. Isso. A gente teve avivamento de um lugar específico, uma rua, uma cidade. Pensacola. Exatamente. A gente teve avivamento de denominação, né? Quando chega uma denominação, de repente, sopra um vento, ele espalha e toma um lugar, toma uma nação. Mas o que eu vejo hoje é que Deus está em cada cidade levantando focos de avivamentos locais. Então, você olha para Goiânia, você vê um avivamento lá na Family, você olha para Rio Preto, vê lá um avivamento, você olha para São Carlos aqui, e você vê outro avivamento, você vê aqui Bragança, outro, e você vai vendo cidade por cidade, Deus acendendo chamas. Não tem um nome, não tem uma placa, não tem um movimento. São igrejas locais. E é interessante, o que eu tenho observado também, né? Que na maioria dos grandes movimentos assim, do espírito, sempre havia alguém com com um dom específico. Por exemplo, o Mark tem o dom de pregar da palavra, você também tem o dom do ensino e tal. Mas, e na maioria dos grandes movimentos, sempre tinha alguém, tipo assim, ou o cara era da cura, por exemplo, o camarada orava e todo mundo queria receber aquilo, ou então o cara colocava a mão, o pessoal caía cheio do poder. Mas hoje a gente percebe
que quem está liderando essas igrejas que estão fazendo diferença não tem, assim, nenhuma um dom específico do extraordinário, assim, né? É Deus se movendo. É um avivamento pastoral. Pastoral, exatamente. Você pensa assim também, Marcos? Penso assim. Eu tive o privilégio de conhecer a igreja de Evan Roberts, lá no País de Gales, e ele é um cara exatamente assim. Nada de extraordinário. Nenhum dom, nada sobrenatural, nada. Um cara normal, aliás, ele não conseguiu concluir o seminário, então o pastor nem deixava ele subir no púlpito. Ele pregava lá de baixo. E aí eu fui ouvir, eu estive lá e fiquei curioso, fui ouvir, tem um áudio dele gravado, né? Eu nunca ouvi uma mensagem tão simples. Ele pregava 10, com 15 minutos ele parava, porque Deus tomava o lugar e as pessoas começaram a fazer fila na porta da igreja para estar no ambiente. E nada explicava. Não tinha um dom sobrenatural, não tinha uma cura, nada. Simplesmente aquela presença manifesta e eu acho que é isso. Não há explicação, é a graça. É a graça. É uma decisão do céu. Vai ser aqui, ponto, e acabou. E pronto. E é tão legal quando a gente diz isso, ó. E aí, mas você acha que... Qual é o segredo? Você fala, cara... Não tem receita. Não tem receita. Eu falava isso esses dias. Eu não consigo te explicar. Eu posso contar a minha história, mas explicar ela não dá, não. É que nem às vezes as pessoas perguntam pro Douglas, né? Pô, Douglas, qual é o segredo? Como é que foi? Falou, ó, foi acontecendo, entendeu? O Espírito foi soprando, não é? E a graça foi se manifestando e daqui a pouco aconteceu e está aí, entendeu? Não tem uma lógica, né? É aquele soprar realmente do Espírito, é o mover do Espírito. Então, é claro que por detrás existe uma busca, existe um preço que for pago, existe uma obediência ao chamado. Mas isso é maravilhoso. Eu estou encantado com o que Deus está fazendo. Bom, nós estamos aqui na nossa mentoria PDP e eu e o Carlito Paz, nós entendemos muito bem o que é rede PDP, o que é rede Inspire, né? Okay. Porque a rede Inspire oferece tudo para você em termos de estrutura de igreja, né? Em todos os aspectos, ministerial. E nós temos um chamado de cuidar da alma do pastor, da família do pastor, do casamento do pastor, da saúde integral do pastor. Essa foi a primeira vez que eu não trouxe um médico para falar da saúde física, não é? Mas eu sempre trago. Né? Um que fala de emoções, outro fala da parte física e tal. E aí eu trouxe uma questão aqui, que esse é um peso, que é o peso do chamado e a solidão ministerial. De certa forma, essa solidão, eu acredito que faz parte. Você está me entendendo? Até porque depois que você atinge um nível de respeitabilidade, entendeu? E carrega uma responsabilidade, não tem como você, entendeu? Ter muita gente próxima, né? Não tem. Para mim, acho que esse é o preço do chamado. Você concorda também? A solidão vai surgindo, primeiro porque o líder, como visionário, a mente dele está sempre no futuro. Então, muitas vezes é difícil conectar com quem está no presente aqui. Claro que a gente vive no presente, lógico. Claro. Mas você começa a desprender um pouco. E aí você começa a ser um pouco o diferente daquele grupo que você convive, dos mais próximos, dos que esperam sempre de você uma resposta. Então, acho que nesse sentido, a gente até falava das relações horizontais, né? dos iguais, que para nós faz muito bem. Quando vem para cá, uma mesa como essa, um cafezinho que a gente teve ali na antessala, aquilo é muito precioso, porque a gente está na mesa dos iguais. Isso. Né? Mas no dia a dia nosso, a gente sempre está numa posição em que aqueles que convivem conosco não estão. Isso é uma forma de se preservar também, né? A gente percebe Jesus nos momentos mais difíceis, quando ele ia a um momento de oração, né? Ele sempre se afastava, né? Sempre só. Então, no Getsemane, mais afastado, mesmo no monte mais afastado, obrigou os discípulos a entrar no barco e ficou sozinho para orar e tal. Isso. Então, essa não é nem solidão, acho que é uma solitude, né? Exatamente. Parece que quanto mais próximo de Deus, para receber algo de Deus, receber uma visão, uma missão, parece que mais sozinho o líder ele se torna, né? Eu falava esses dias na igreja sobre as vozes que a gente tem que silenciar. A gente tem muitas vozes e muita poluição sonora, né? Visual, intelectual ao nosso redor. E é nesse isolamento, muitas vezes, que a gente precisa. E eu até usava isso, porque a gente sempre prega para sair do deserto.
E eu estava pregando justamente com isso a nossa liderança. É o deserto que a gente tem que buscar. A gente precisa de alguns desertos para ter alguns encontros. E também, o que acontece, né? Existem algumas crises na sua cabeça e tal, que você também não pode compartilhar com a maioria. Porque já pensou você chegar para um novo convertido e passou pela sua cabeça assim, uma pergunta assim, e se tudo isso não for verdade? Entendeu? Tipo, e se a gente morrer, meu? Nada disso que se fala existir. Foi um ponto final. É porque o cara comum que ele tá lá, ele pensa assim, isso não passa na cabeça do pastor nunca, né? Ou na cabeça de um grande líder, né? Exatamente. Acha que é uma fé inabalável. Exatamente. É o super-homem. Agora não, quando você está com quem também vive essa mesma crise momentânea, você pode trocar uma ideia. Que ele vem até com uma outra pergunta, às vezes mais séria do que a sua. Então, mas por quê? Porque vocês estão no mesmo nível de batalha, no mesmo nível de guerra, no mesmo... Você está me entendendo? Nesse sentido, às vezes, você vive essa solidão. Entendeu? Porque nem sempre você vai estar perto. Sim. Nem sempre você... E tem coisas que eu nem posso falar para minha esposa. Tá? Então, eu acho que essa solidão... ela é natural, eu acho assim. Não? Eu acredito que algumas batalhas de Jesus, nem os discípulos estavam prontos, maduros o suficiente. Nem para ver, nem para ouvir. Nem para ver, nem para ouvir. Exatamente. Por isso que às vezes era uma conversa dele com o pai mesmo. Era dele com o pai. Se afasta. Deixa eu falar com ele aqui, que ele vai me entender. Uma outra questão importante, isso aqui eu acho também assim, bem pertinente. Como permanecer verdadeiro quando todos esperam que o pastor esteja sempre bem, sempre forte, sempre sorrindo, né? Porque tem algumas pessoas, até... por isso que eu tomo muito cuidado. Às vezes, quando eu percebo que o pessoal tá olhando para mim, me colocando numa posição de anjo em estado de glória, eu conto alguma coisa da minha humanidade. Conta uma derrota. Eu conto uma derrota. Ok. Uma tentação, uma derrota, né? É engraçado que um dia eu conversando com 3 pessoas próximas assim, daí eu contei pro cara não sei se eu contei uma tentação ou um fracasso, assim, né? Uma fraqueza, melhor, uma fraqueza. Aí ele olhou pro outro e falou assim, pô, graças a Deus. Eu pensei que era só com a gente. Era só com a gente aqui. Vocês concordam que isso é perigoso quando a gente, em função da expectativa da igreja, a gente mostra aquilo que, na verdade, não somos, né? É que o púlpito é um lugar muito extraordinário, né? No púlpito todos nós ficamos muito grandes, né? Porque ele nos esconde, a gente está falando em nome dele, por isso a nossa fala ela é extraordinária no sentido de incomum. A gente está apoiado na escritura, então por isso ela é muito certeira e assertiva. Então as pessoas veem o que a gente está expondo, a escritura, o espírito. Então elas muitas vezes desconectam do homem, né? Eu acho que o grande risco é a gente começar a acreditar nisso, pastor. Exatamente. As pessoas sempre vão ter essa expectativa. O problema é a gente começar a acreditar. Não sei. Isso é perigosíssimo, né? Eu começo a acreditar que eu sou isso tudo mesmo. Aí A Bíblia diz que Moisés, quando ele voltava dos 40 dias, lá no Monte Sinai ou no Monte Horebe, o rosto resplandecia. Então, ele foi orientado pelo povo. Cara, a gente vai morrer. Você pode ver Deus, a gente não. Põe um véu, põe um lenço, põe alguma coisa. E a Bíblia diz que um dia ele na sua volta, o rosto não brilhava mais. E ele pensou, como que as pessoas vão me respeitar se elas perceberem que eu não tenho mais o brilho? A Bíblia diz que ele colocou o véu, mesmo o rosto não estando brilhando. Esse é o problema, né? Então, ele quis demonstrar algo que ele não carregava mais. Ele não quis se humanizar naquele momento, né? E esse é o risco que todo líder comete. Ao tentar transparecer uma invulnerabilidade ou um poder, uma superioridade que não tem, né? Algo que talvez não esteja vivendo naquele momento, né? Uma fraqueza, uma dificuldade. É por isso que o cara cria essa aura em torno dele para gerar autoridade, para gerar respeito, para gerar admiração e manter, muitas vezes, poder, né? Então ele cria isso, né? E ele vai se desumanizando, tentando se angelicar, né? Exatamente. Usa essa expressão. Mas quanto mais humano, mais parecido com Jesus você vai ser. Exatamente. Né? Quanto mais humanizado,
mais diante de Deus. E a gente está vendo uma geração que já não quer mais o cara com a roupa clerical, né? Isso. Com a toga santa. É uma geração que vê o homem comum e no comum, né, admira. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Josué, quando eu comecei a falar com casais, é que você compartilha com os casais fatos do seu casamento. Então, você se humaniza aí. Isso. Quando você compartilha algo de dificuldade do seu casamento, coisas que você pensou, coisas que você quis fazer, alguma coisa dentro do relacionamento, de dificuldades, de coisas do dia a dia, né? Isso gera uma conexão, né? A pessoa, ela tira essa casca, né? Essa capa de clérigo, né? De algo assim superior, né? De ou sacerdote, eu sou nada, e o cara tá cheio de unção. Eu ministrei aqui, né, na primeira ministração que eu fiz, Deus falou muito ao meu coração sobre aquela passagem do capítulo 15 de Gênesis. Né? Deus aparece fala com Abrão a partir de uma visão. E a palavra do Senhor vem. E a primeira coisa que Deus fala com ele é: não precisa ter medo. Eu estou falando com o pai da fé, o amigo de Deus, entendeu? O cara que tinha intimidade com Deus desde lá de quando Deus chamou ele no capítulo 12. E a primeira coisa que Deus fala com ele é: não tenha medo. Eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão. Certo? E aí eu até falei para ele, e qual era o motivo, a causa do medo? Por exemplo, ele tinha vencido aqueles reis no capítulo 14, uma grande vitória. E o medo era o seguinte: bom, eu venci esses caras, e agora? São muitos. Será que não vai haver uma retaliação contra mim? Por isso que ele fala: eu sou teu escudo. Fica tranquilo. Proteção. Não é? E aí ele fala: espera aí, eu abri mão de muita coisa que eu poderia ter ganho. E ainda eu dei o dízimo para o Melquisedeque. Será que eu fiz certo, pô? Num tempo que é importante ter, né? E eu abri mão. Aí ele fala: não, eu sou a tua recompensa. Aí há um diálogo, assim, bem humano dele com Deus, né? Para que me serve tudo que o Senhor tem me dado se eu não tenho o principal, que é o herdeiro? Seria o Eliezer, o Damasceno, que vai herdar tudo aquilo que eu tenho? Quem será o meu herdeiro? Você vê que é uma conversa realmente de gente que está em crise, entendeu? Um cara que está em crise. Pô, faz 10 anos que eu estou esperando essa promessa, não vejo nenhum movimento do Senhor na minha direção, inclusive essa ansiedade. Até eu disse para os pastores, tem que tomar muito cuidado com a ansiedade gerada pelo tempo de espera, porque ela te propõe atalhos. E um atalho como Agar te dá problemas que depois você não vai conseguir resolver. Você tá vendo? Mas você percebe que a Bíblia não esconde essa humanidade dos grandes, entendeu? Para que a gente aprenda, como o apóstolo Paulo, que não tinha nenhum problema de dizer: olha, o vaso é de barro. A glória está no que eu carrego, não em quem eu sou. Exato. E se é barro, trinca, se é barro, quebra, se é barro... Você está me entendendo? E o próprio Davi disse, ele sabe que nós somos pó, entendeu? Então eu acho que essa consciência de quem Deus é e de quem nós somos nos mantém com os pés no chão. E aí as pessoas olham para nós com admiração e respeito, mas sem se esquecer que antes de ser de Deus, nós somos homens, né? Homens de Deus. E eu vejo, às vezes, alguns pastores que acabam acreditando, e aí eles ficam presos, sofrendo sozinhos, e de repente só vão saber que ele está ou em pecado, ou com depressão, ou morrendo, quando vaza de um jeito que não dá para esconder mais. Dá mais que não segurar. Você está entendendo? E enquanto a fraqueza ela vai sendo demonstrada, a graça vai sendo evidenciada. Isso aí. Então, O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça vai sendo evidenciada. É. Então, ele encontra lá o Júlio, o Josué, o Mac, em uma situação de vulnerabilidade, e aí, no mesmo momento, vai ver sendo usado de uma forma extraordinária. E aí o cara fala assim, só pode ser a graça. E aí, quando a gente quer negar a graça, e aí que é o problema, porque aí é o preço que eu paguei, é a força que eu tenho, é a lição que eu aprendi. Aí você começa a tirar de você, da graça e trazer para você. Exatamente. E aí, a partir do momento que você traz
o peso de um ministério para a sua estrutura humana, ela vai estourar em alguma coisa. Exatamente. Ou ela vai estourar no seu emocional, ou vai estourar no Ou seu na físico, família, ou vai estourar na sua casamento, família, em algum lugar. ou vai estourar na sua vida espiritual. Em algum lugar, essa pressão vai romper. Porque não existe estrutura humana capaz de suportar o que só a glória de Deus. É uma o peso da autossuficiência, né? Exatamente. Infelizmente. Eu acho que o segredo, então, é a dependência. Dependência. Total. Enquanto houver a consciência da dependência, você suporta, porque você não carrega o peso sozinho, né? E Deus permite que esse medo, muitas vezes, nos apavore, Sim. Sim. entendeu? Para dizer, ó, não é você, sou eu. Não tem nada a ver com você. É isso aí. Entendeu? E uma coisa linda que o Senhor ministrou no meu coração, né? Quando Deus, o próprio Deus tira ele da tenda, né? Sim. E falou, olha para o céu. Porque às vezes o nosso foco está no lugar errado, né? Você está olhando para as limitações da sua tenda, quando Deus está te chamando para ver além. Além. Entendeu? E céu fala de eternidade, fala de infinito, entendeu? Aí Deus estava, conta as estrelas, ou seja, volte a sonhar, sonha grande, não sonha com um filho, né? Sonha com o que a sua descendência, tanto espiritual como biológica. E aí, mais uma coisa que Deus falou muito comigo também foi o seguinte, que ele falou assim, será Eliezer o meu herdeiro? Ele falou, não. O seu herdeiro vai sair das suas entranhas. Aí, o Espírito Santo falou comigo, Josué, o melhor herdeiro do seu legado é aquele que você gera a partir das suas entranhas ministeriais. Uau. E é verdade, entendeu? Quando você importa um herdeiro, né, é diferente de quando você gera a partir... Como Paulo gerou Timóteo. Exatamente. Eu acho que... Elias, Eliseu e assim. Exatamente. Por exemplo, Paulo gerou Timóteo, né? Desde Listra, quando ele foi apedrejado, alguns dizem que Timóteo assistiu ao apedrejamento e foi ali que começa, então, o interesse de Timóteo pelo Evangelho, e ele se converte, e Timóteo depois anda com Paulo 12 anos aproximadamente, ou seja, ele gera o cara, e é esse cara que, apesar de não ser carismático, apesar de ter limitações físicas, que ele fala, ó, você vai ser o meu sucessor. Aí como pode, meu? Suceder o maior bandeirante do evangelho. Só Que que responsabilidade. Ele gerou, cara. Foi Ele gerado. é o Isaac, entendeu? Mas caminhou, né, pastor? Foi Exatamente. um processo de caminhada. Um processo. Porque a gente transformou o discipulado numa escola, Uma escola. muito formal. E o discipulado sempre foi uma caminhada juntos Isso. nos cenários da vida. Não, Nunca foi uma sala de aula. Falando de gerar, meu, é o bebê que você pega, Né? amamenta, depois ele cresce, você troca a fralda, depois vai... Entendeu? E aí, quando chega na idade, ele assumiu o legado, você fala, não, esse aqui é meu filho. Eu olho pro Douglas, eu vejo assim, entendeu? Pô, esse aqui é um herdeiro do legado. Foi gerado. Entendeu? Eu olho para alguns que caminham comigo, pastores, falo, pô, esse aqui é um herdeiro, porque foi gerado. Foi gerado. Gerado. Você sabe quanto custou e ele sabe quanto foi pago para você chegar. Então, pode até acontecer de um outro te trair, mas esse é mais difícil. Tem uma escola aí, tem uma caminhada. Tem uma caminhada, né? tem uma escola. de sacrifício, de renúncia. Exatamente. Do dia a dia, da vivência, né? De submissão. E o Elias Dantas disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, se você pensa na igreja do futuro e nos líderes que serão responsáveis, invista mais nas crianças e nos adolescentes. Sim. Porque ele falou, seu substituto talvez não esteja no púlpito da sua igreja. Não. Está no berçário da sua igreja. Entendeu? Está naqueles que estão lá e que deveria merecer sua atenção e o seu investimento. Eu fiz uma conta esses dias, eu falei assim, o meu pastor da velhice está aqui nos adolescentes da igreja. Um desses meninos aqui vai me pastorear. Exatamente. É o que você falou.
que aqueles pastores que estão com você hoje, que são líderes hoje, são os adolescentes que te ouviu, né? Exatamente. Que se inspiravam E os adolescentes que estão ouvindo hoje provavelmente vão ser os meus substitutos. Vão te pastorear na sua velhice. Exatamente. Então, você pode ir lá no grupo de adolescente. Hoje à noite tem o culto de adolescente lá na igreja, né? Hoje a gente vai gravar. Um daqueles meninos pulando lá, fazendo alguma coisa, vai ser meu pastor. Exatamente. E é por isso que a nossa atenção e investimento tem que ser neles. Elias, os adolescentes foram uma chave de crescimento muito grande para nós como igreja. Foi uma resposta. O trabalho nosso com adolescentes na igreja foi uma chave de crescimento para reunir famílias, agregar famílias. Foi uma resposta muito de Deus para nós lá. Nós ia dizendo. O Antônio, o Elias Dantas deu uma palavra para nós sobre isso muito interessante. Entendeu? Muito interessante, né? Mas tem uma outra questão, que essa é uma questão que o Mac trabalha, e eu desde 1990, que é essa questão da família pastoral. Né? Às vezes, ensinar não é difícil. Difícil, às vezes, é praticar isso. É praticar isso, né? O que eu percebo? Meu pai, ele se preocupava mais com a igreja do que com a própria família. Ele queria que a família entendesse o pastoreio da igreja. Então, na cabeça dele, toda a família tinha que pastorear a igreja, de forma consciente e tal. E em vez de a igreja pastorear a família, de repente, né? E vocês concordam que alguns pastores colocam sobre a esposa e os filhos um peso que não é deles? A gente inverteu a ordem, pastor. A gente acha que a igreja vai curar a família. E, na verdade, são famílias que curam a igreja. Porque primeiro você cuida da família e aí você tem autoridade para a igreja. Isso. Então, muitas vezes, a gente está expondo a nossa família no sentido de, não, porque a igreja vai trazer cura, vai trazer vida para a minha família. E são famílias que levam vida para a igreja. A igreja é formada de família, né? Então, a família é base para a igreja. Então, hoje, muitas vezes, a gente vê a família pastoral tendo que assumir responsabilidades e entendendo a paixão, muitas vezes, do pai. Isso. Talvez, né? Seu pai era um apaixonado. Não, ele era. E ele cometeu isso por, talvez, não tem tempo, não tinha essa instrução. Não tinha instrução. Não tinha esse ambiente. Isso. Era um outro mundo. É outro né? mundo. Uma outra época. Não, era a época que o pastor falava assim... Pastor não tira férias. Exato. Eu nunca tirei férias, porque o diabo não tira férias. Exatamente. Então, esse sentido de família é interessante porque a gente começa a entender como preservar a nossa, né? Exatamente. E a gente passa a fazer um outro caminho. Eu tô navegando para minha terceira adolescência, já venci 2. Então, estou na terceira. Adolescência, essa não é fácil, não. Estou navegando pela minha terceira. Mas, graças a Deus, eu vejo hoje, pelo menos nos 2 mais velhos, e é claro, a Mariana também, mas ela ainda está no processo da adolescência dela e ama Jesus, ama a igreja, mas os 2 adultos, vamos dizer, que já escolheram o seu caminho, já, tipo assim, não sou mais eu que faço, né? Você vê como eles são apaixonados pela igreja, sendo que a gente nunca forçou, a gente sempre transbordou o amor. Esse é o segredo. E aí, a gente nunca vai ter que ser. Sempre foram deles. É uma coisa que o líder precisa entender, e eu tenho feito isso na prática, proteger a família, não da igreja, mas da estrutura religiosa. Ela é pesada, ela é grande, né? Independente do tamanho da sua igreja, a estrutura, ela pesa. E há uma cultura implementada no país, né? Então, há uma expectativa da esposa do pastor, dos filhos do pastor e tal. Então, proteger a família disso. Isso. Né? Eles não precisam suprir essa expectativa. Então, porque eles não são mini pastores. Né? Eu sou pastor da igreja. Isso. Eles são crianças normais. Então, eu tenho hoje um adolescente de 16, já tenho um adulto de 18 e um casado de 22. E os 3 já responderam no particular para outras pessoas que querem ser pastores, que querem desenvolver o ministério, querem seguir e tal. E isso naturalmente. É uma coisa que eu decidi com a minha esposa, desde quando nós começamos, assuntos difíceis, que dizem questão ao ambiente da igreja, aos bastidores, a gente nunca falou isso na frente deles. O meu mais velho, de 22, beleza, é casado, inclusive ele está dentro do processo, e houve coisas complexas, mas ele já passou. Mas os outros não. Então, assim, nós tentamos de toda forma proteger eles
desse peso da estrutura. Não da igreja, não da paixão, não das almas, não da intensidade nossa, da nossa entrega na igreja, o amor que nós temos de servir, de viver, de fazer aquilo. Essa paixão, nós tentamos incendiar eles com a mesma coisa, mas tentando protegê-los desse... Sim. Porque existe essas coisas que machucam o pastor, que ferem o pastor. Imagina se você colocar isso para fora, dentro de um carro, em casa, na mesa, na frente de meninos de 10 anos, 12 anos. Eles vão crescer com ódio. Exatamente. E não é da igreja, é de uma estrutura religiosa, de pessoas falhas que criaram expectativas na família do pastor e tal. Então, acho que se a gente entender que é nossa responsabilidade, né, de privá-los, de protegê-los dessas coisas, né? E tentar mostrar para eles apenas a paixão, o amor, né? Aquilo que queima na nossa alma pela igreja, pelas almas, o que sua filha viu. Meus pais chegam em casa domingo à noite, é isso que eu quero, é essa alegria, né? Só que ela provavelmente não chegou a ver tudo que ela poderia ter visto de coisas que vocês choraram, sofreram, padeceram, ingratidão, injustiça e outras coisas que o pastor sofre. Então, Por não levar, e a gente não levava isso para casa. levar pra E uma casa. coisa que a gente sempre manteve na igreja. E a sua é esposa... isso que eu falo, e a de sua proteger, esposa, entendeu? Sua esposa falou sobre essa linha da proteção. A sua esposa aqui num podcast, eu fiz uma pergunta para ela e ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela falou assim, nós nunca recebemos pessoas para resolver problemas na nossa casa. Nossa casa. Né? A gente sempre ia na igreja. Sim. Isso aqui é maravilhoso. Uma escolha nossa. Se conseguir fazer isso, não acho nada. Eu não sou contra. Você tem um escritório, você tem lá um lugar apropriado para atender uma pessoa, tal, porque nem todo mundo tem essa facilidade, né? Então eu não sou contra. Mas eu acho que se conseguir preservar a casa Sim. dos problemas que a gente tem que resolver na igreja, maravilhoso. A gente fez essa escolha. Érica, filha de pastor, e o pai dela morava dentro da igreja. Então, Meu Deus. então não é que a igreja ia na casa dela, a casa dela estava na igreja, né? Então a gente fez essa escolha de sempre deixar as coisas da igreja na igreja, resolver na igreja e ensiná-los a lidar com as questões fáceis e com as questões difíceis. O meu filho Luiz, ele tem uma palavra muito boa sobre isso, né? Se eu tiver a oportunidade um dia de conversar com ele, você vai gostar nesse sentido. Porque ele sabe fazer esse desenho muito bem na cabeça dele. Ele foi filho de um pastor de uma igreja começando, de um pastor de uma igreja média e de um pastor de uma igreja grande, vamos assim colocar. Então, ele passou as fases. Né? Então, ele viveu muito esse dia a dia da igreja, viveu muito essa proximidade da igreja. E ele fala o seguinte, olha, eu entendi que toda família tem seu desafio. Eu tenho o ônus e o bônus de ser filho de quem eu sou. Então, assim, ser filho do meu pai é muito bom para mim por alguns aspectos. Me dão oportunidade, conheço pessoas, né? Vou em muitos lugares, tenho muitos privilégios, porque sou filho de quem eu sou. Mas, do outro lado também, eu tenho as dores de ser filho de quem eu sou. É lógico. As cobranças, o peso, as situações, os olhares, eu tenho essas duas coisas. Eu falo, se eu considerar só um, eu vou ter problema. Se eu considero só o bônus, eu me frustro aqui. Se eu considero só isso aqui, eu não desfruto aqui. Ele falou, então, ele fala muito sobre isso, sobre você equilibrar. Tá? Toda família vai ter o bom e o ruim. Sim, claro. Como a minha tem. Então, a minha, o bom é isso e o ruim é isso. E eu convivo com isso e convivo bem. Então, você não abre mão, né, do bônus de ser filho de quem é, de viver... E lida com maturidade. E lida com maturidade com as coisas. Ó, isso aqui está no pacote, É isso aí. está equilibrado. É isso aí. Eu acho que essa proteção, esse cuidado, faz com que os nossos filhos, entendeu? No seu tempo, é que nem eu e o Douglas, a gente conversa hoje sobre os porões da igreja, sem nenhum problema. Porque já atingiu o nível de maturidade e tal. Exatamente. Mas agora, quando eles são pequenos, não precisam saber disso. Exatamente. Então eu sempre digo... Tudo na sua medida. A igreja é formada por virgens loucas e virgens prudentes. A gente esquece as loucas e fala das prudentes. Né? E vai chegar um tempo que não vai ter como, eles vão ver também os dois lados. O peso pode ser compartilhado de acordo com a estrutura que eles têm para suportar. Então, você que está nos ouvindo aí, pastores estão nos ouvindo, família de pastor, proteja a sua casa, entendeu? Eu acho que os nossos filhos precisam,
admirar a igreja, não é? Ter vontade de estar na igreja. Meus netinhos, eu falo, e aí, Davi, não vejo a hora, avô, porque nós tem culto e eu ajudo lá e tal. E 12 aninhos, né? A Luísa, né? Não, avô, eu chego na igreja, eu vejo onde precisa do meu serviço lá, eu às vezes vou lá ajudar as crianças e tal, apaixonada pela igreja e abre mão, às vezes, até de algumas coisas para ir na igreja, né? Por quê? Porque foi isso que passou para eles, que a igreja é uma maravilha, que é bênção, é o melhor lugar para estar, não é? E o pai também, e a mãe, entendeu? Vivendo uma vida inspiradora. Eu acho que isso é maravilhoso. Então, quando eu encontro filhos de pastores odiando a igreja, entendeu? Com aversão ao ministério, eu acho que em algum lugar os pastores falharam nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Mas tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente considerar também. Pressão por resultados e comparações, né? Como lidar com a pressão por crescimento numérico e relevância, especialmente em uma cultura que mede o sucesso por visibilidade, né? E aí nós estamos falando aqui com muitos pastores que não têm, que estão às vezes há 10 anos numa cidade e a sua igreja não tem 500 membros, 1000 membros e tal. E a gente precisa entender que há um valor no trabalho desse pastor também. Né? Há um valor. Né? Eu percebo que em alguns lugares me parece que a igreja floresce com muito mais facilidade do que em alguns outros lugares. Exatamente. Em função de vários fatores, não é? E ainda mais hoje, por causa da internet, e na maioria das vezes as pessoas postam de uma maneira que nem sempre é aquilo que se está vendo. Um pouco maior. Né? O ângulo ajuda muito. O ângulo ajuda muito e tal, né? E às vezes as pessoas vivem a partir de uma comparação, e a comparação gera inveja, né? E a inveja consome a gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Comparação é mãe da frustração, né? Exatamente, Então você começa. Você estava falando isso com o Mark hoje cedo, a gente estava sentado ali. Antigamente terminava o culto, a gente ia para casa feliz com o que aconteceu no nosso culto, e o máximo que a gente ia ver era os gols do Fantástico. Hoje, o culto termina, aí você abre o celular e você começa a ver o culto do fulano, o culto do ciclano, e aí começa a te dar uma depressão, né? Porque aí você vê o louvor do cara, você vê a multidão, vê o estacionamento, você vê o auditório, aí você começa a ficar depressivo, porque aí você já não consegue mais ficar contente com o culto que você teve. Exatamente. E essa comparação todo dia de transformar audiência em sucesso, porque as redes sociais fez com que a gente confundisse audiência com relevância. Exatamente. Nem todo mundo que tem audiência tem relevância. Exatamente. É possível que as pessoas tenham audiência com coisas banais, com coisas mórbidas. É possível que as pessoas tenham audiência com coisas horríveis, mas tem audiência. E a gente chama hoje audiência de sucesso. E sucesso é ser efetivo. Exatamente. O que é ser sucesso? É ser efetivo. Então, muitas vezes, vamos lá, um mecânico que arruma um carro, ele tem audiência, mas para aquilo que ele propôs a fazer, ele é um sucesso. Porque ele chega lá, ele conhece teu carro pelo barulho e sabe que ó, é isso que tem que fazer. Ou seja, aquele cara tem sucesso. Tem relevância? Tem audiência? Não tem, mas ele é relevante para mim, porque ele resolve o meu problema. A gente muitas vezes está medindo sucesso pelo lugar onde chegou. Mas sucesso é de onde eu saí. De onde esse cara saiu? Exatamente. De onde ele saiu? De onde ele partiu? O que ele tem hoje ali? Então é muito mais ser efetivo. Eu gosto muito, porque hoje o pragmatismo tomou conta, né? Tudo é orientado pelo resultado. Pragmatismo é uma corrente de pensamento para o resultado. Se tem o resultado, é isso que tem que fazer. E o Lutero tinha uma fala que eu gosto disso. E ele falava assim, ó, qualquer doutrina, ainda que faça chover milagre todos os dias, se não tiver em acordo com a Escritura, deve ser rejeitada. O que ele está dizendo? Eu não sou orientado por sucesso, por número, por audiência, pelos marcadores. É fidelidade ao que Deus tem. Se a gente pensasse nisso, Jeremias pregou a vida toda, quem que ouviu? Exatamente. Era um fracasso. Mas foi um sucesso pela fidelidade dele. Noé pregou 100 anos, né? E aí? Salvou só a família. A gente fala só, mas é a família. Né? Você está querendo a minha netinha. A minha netinha chegou assim para minha nora e falou assim, ô mãe, Joquebede só foi mãe de Moisés, pô, não foi mais nada.
Só a mãe de Moisés. Só a mãe de Moisés. Então, pastor, se você for um pai na fé de um Moisés... E aí? O problema da comparação é que a gente sempre compara o nosso pior com o melhor das pessoas. Exatamente. A gente compara a essência com a aparência, né? E aqui eu vou falar bem real mesmo, que às vezes você recebe convite para ir em algum lugar, você entra na internet, você fica, não, surreal, os vídeos, você fala, meu Deus, que coisa extraordinária. E você chega lá, não é 10% daquilo que você viu. Então, é um mundo editado. É um mundo editado. Então, um dia alguém foi celebrar a quantidade de seguidores que eu tinha e tal. Eu falei, olha, o sanduíche mais famoso chama McDonald's. É o mais consumido e é o mais famoso do mundo. Mas não é o mais saboroso, não é o mais nutritivo. Ele cumpre a missão dele, que é alimentar milhares, e é o mais conhecido. Então, ter muito e fazer muito não é relevância. Eu estive numa igreja lá no Texas, estava falando com o Bispo Júlio, lá na Watermark, que é uma igreja extraordinária, e eu ia fazer uma tour para conhecer as big churches, as grandes igrejas ali de Dallas e Houston, e aí um pastor de missões. Nós éramos 15 pastores, chamou a gente numa sala e disse, olha, vocês vão conhecer a partir de hoje as maiores igrejas americanas. Estruturas enormes. E aí ele foi falando de quantidade, números, e falou assim, mas não se impressionem com o que vocês veem. Procurem encontrar a essência, o que está por trás disso. Aí ele encerrou dizendo, porque até câncer cresce. E aí isso aí me deixou bem... Eu fiquei com aquilo na minha mente. Então, cresce até o ponto do óbito. Então, nem tudo que cresce é saudável, nem tudo que é muito é saudável. Então, não é o que eu faço. Eu costumo dizer mas o propósito que eu tenho naquilo que eu faço. Eu costumo dizer lá na igreja, olha, se você nos conhece só pelas fotos e vídeos, você não nos conhece. Exatamente. Se você já sei que igreja que é. Não, você não sabe. Porque a gente é algo diferente, muito além, né? Como igreja, eu digo isso, a gente é muito além do que aparece no vídeo e do que aparece na foto. A gente é uma comunidade viva, de um serviço. Exatamente. E a palavra real. que fica aqui, né, para todos, é o seguinte. Eu sempre digo, agradecido sempre, conformado nunca. Se você está batalhando numa igreja que não cresceu em 10 anos, você precisa, claro, fazer uma autoavaliação. O que eu vejo? Outro dia eu falei para um companheiro, falei, cara, veja só, você não é pastor, você não tem um chamado pastoral. O seu chamado é mestral, entendeu? Você não é aquele que é um pouco pastor, um pouco evangelista. Não, na sua essência, você é mestre. E o mestre, por si, por exemplo, ele não é dado a visitar muita gente. Ele visita livros. Você está me entendendo? O mestre, por si só, ele não é evangelista. Ele não é evangelista, não é? E também não é profeta. O mestre, ele é apaixonado por teologia sistemática, pelo ensino, e dá gosto de você ouvir o cara. Entendeu? Eu falei, é por isso que a sua igreja está lá há 7 anos e não passa de 100. Não é que você é ruim. Ele vai ter uma igreja... provavelmente uma igreja saudável. Ele vai ter uma igreja saudável, profunda, bíblica, mas de alcance limitado. E o que eu comecei a perceber? Porque faltam as ferramentas... E o que eu comecei a perceber? Que ele não estava feliz. Cara, eu tenho falado muito sobre vocação. Nós precisamos entender o nosso propósito de vida a partir da nossa vocação. Não é? Então, veja só. Isso aqui foi criado para cumprir um propósito. Certo? Ele é um instrumento de comunicação. Só que isso daqui já é um recipiente. Isso aqui não comunica, não tenho... Isso eu não posso colocar água aqui, como também não posso fazer uma ligação aqui. Então, quando você está fora do lugar, entendeu? Você não faz bem feito, você se machuca, você machuca os outros, tá? Você se desgasta, se entristece. Não é porque você é ruim, é você simplesmente estar no lugar aonde não deveria, que não tem a ver com a sua vocação, seu chamado, seu propósito. Eu ouvi um pregador dizendo uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó,
eu estava ministrando para a escola de jogadores, né? Escolinha de jogadores do Santos. Aí ele estava dando uma palestra, daí ele falou assim, ó, lá no Museu do Pelé tem uma bola dentro de vidro lá, uma caixa de vidro redonda. Tem uma bola que é a bola que o Pelé usou para fazer o milésimo gol. Né? E ela tá meia murcha, assim, tá lá. Aí ele fez uma pergunta. Aquela bola é feliz? Um dos meninos falou assim, não. Por quê? Porque ela não foi feita para ser peça de museu, pô. Ela foi feita para estar num campo fazendo gol. Falou, é isso aí. Entendeu? Aquela bola não é feliz. Ela não é só feliz, ela está murchando. Entendeu? Porque ela não foi feita com este propósito. Aí ele diz, então, quando você está em um lugar errado, que não tem nada a ver com o propósito para o qual você foi criado, entendeu? Perde o brilho, perde a graça e você vai murchando até não servir mais. Muitos pastores estão com crise de identidade. Exatamente. Então, aí eu falei para esse meu amigo, falei, cara, você não está feliz no final do culto domingo, porque não cresce a igreja e você fica se comparando também, aí você vê, por que aquela tal? Já tentou de fazer várias coisas. Falei, a melhor coisa, passa a igreja para uma outra pessoa e vai cumprir o seu chamado. Exato. Vai ensinar. Hoje ele trabalha comigo. Vai ensinar. Feliz da vida. Porque quando você compõe, era só isso. É só isso. Você vem compor com aquilo que você foi chamado para fazer. Porque, ok, eu tenho um mestre que vai me dar profundidade e solidez. Mas eu preciso de um evangelista que me dá alcance. Exatamente. Eu preciso de um profeta que me dá ativação. Se você pegar um evangelista, eu tenho o meu líder lá de missões, se você pegar ele e colocar dentro da igreja, ele adoece. Ele morre. Aí você fica, mano, como é que um pastor pode não gostar? E mata. Como é que um pastor, né, que o cara é pastor, como é que ele pode não gostar do processo da igreja, de estar na igreja, de atender pessoas na igreja? Não gosta, ele é evangelista. Então, assim, se você quer injetar nele ânimo, energia e vitalidade, pega ele e põe lá no presídio. Ele assumiu agora um presídio, nós vamos cuidar dele lá, um presídio de trans. Só tem LGBT. Eles foram retirados do presídio de homens, que estava tendo muito estupro, muita coisa ruim. E aí foi criado um presídio só para esses caras. É o mais complicado do estado de Goiás. Ele se realiza lá. Não, ele voltou com um brilho nos olhos, tipo assim, pastor, nós vamos falar de Jesus no lugar mais complicado. Eu falei, cara, parabéns. E vamos ganhar todo mundo para Jesus. Não, o dia que você for, eu vou orar por você, porque eu não tenho essa chamada. Como que pode? Então, eu acho que o pastor que tem uma igreja pequena, ele tem que fazer essa autoanálise. Entendeu? Quem Primeiro, sou eu? Essa é a minha vocação. Eu estou aqui 10 anos. É o meu chamado? Bom, eu tenho um testemunho, beleza. Será que eu não tenho que colocar células aqui, de repente, dentro da cultura da minha cidade, da minha realidade, de repente uma igreja em célula pode funcionar melhor e tal? O que eu posso melhorar na estrutura, de repente? Você tem que fazer essa avaliação. Mas só que é o seguinte, fazer o seu melhor, com o melhor que você tem e agradecido pelo que está lá. É isso aí. Você está me entendendo? Quer ver uma coisa? Exatamente. Quantas igrejas você conhece no Brasil e fora do Brasil? Mais ou menos. Que você foi só para ver. Não é nem para pregar, não. Que você foi para conhecer. Inúmeras. Pastor Josué também, eu também. Os pastores das igrejas mais relevantes do Brasil, todos eles conhecem pelo menos uma boa parte das igrejas que estão crescendo. Então, não é para se comparar. Sim. É para se inspirar. Se inspirar, é isso aí. Então, o pastor, de repente, ele é pastor, só que lhe falta as ferramentas. Sim. Não lhe falta graça, não lhe falta unção. Às vezes é oração, cara de jejum. E outra, no Brasil, há um vento do Espírito soprando, há coisas acontecendo no Brasil e no mundo. Então, os americanos estão hoje, Cefenai, Oral Roberts, estão puxando os brasileiros para que era o fogo que a gente tem. Isso. E a gente conhece a estrutura que eles têm e tal. Então, de repente, esse pastor pode estar frustrado, primeiro, por causa de uma crise de identidade, ele está no lugar errado, ou ele está no lugar certo e ele fazendo errado. Fazendo errado. Sair, abrir a mente, conhecer, ver o que Deus está fazendo e se inspirar, não é nem comparar. Exatamente. Sabe? Porque tem coisas que eu vejo na igreja do Júlio que não vão funcionar na minha igreja. Exatamente. E tem coisas que ele já viu lá na minha igreja que não vão por causa da região, do lugar, da cultura. Mas, e aí, inclusive, fica aí a relevância de um PDP, né? Então, eu venho antes
para ouvir o que eu ouvi do Carlito hoje, ouvi do Abe ontem. Então, assim, é surreal. Você ouve e fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha parado para ver nessa perspectiva. Eu já volto com outra mentalidade. Então, pastores de igrejas que crescem, eles saem para ver igrejas que crescem. Eles saem para se inspirar. Eles saem para conhecer, para aprender, para amadurecer e para ver onde é que estão as minhas brechas, né? Exato. As minhas debilidades. Outro dia eu falei, dando mentoria para um pastor que estava com essa crise, eu falei, cara, qual é a igreja relevante na sua cidade? Daí ele falou, eu falei, então, você já foi lá? Ah, não. Eu falei, então, vai lá com um bloquinho, senta no último banco e começa a anotar o que eles estão fazendo aqui que eu poderia estar fazendo na minha igreja que faz a diferença. É a recepção? É o louvor? Entendeu? É a palavra? O que é? Como é que eles trabalham com as crianças? Depois marca um café com o pastor e troca uma ideia com ele. Pastor, admiro o seu trabalho e quero aprender com o senhor. Todo grande líder tem prazer em ensinar, em compartilhar. De repente, cara, você mudou 3 coisas na sua igreja. Vira uma chave. Você já tem oração, você já tem o jejum lá. Vira uma chave. Você mudou 3 coisas, você começa a perceber, opa, é aqui. Você tá entendendo? Mas qual é o grande problema? A maioria, entendeu, se fecha. Vive dentro de uma bolha, como se só a igreja dele existisse. É que ele tem medo de perder a essência. E o que eles têm que entender é que não é a essência, né? A essência não muda. Agora, a linguagem, as ferramentas mudam de tempos em tempos. Estamos vivendo um tempo pós-pandemia. Então, mudou tudo. A forma das pessoas pensarem, se comunicarem, agirem, mudou tudo. Por exemplo, as pessoas hoje não vão na igreja 2, 3 vezes na semana. A gente vai. Eu vou, você vai. E mesmo se eu não fosse pastor, eu sou um cara que eu ia na igreja todo dia. Essa geração hoje não vai. Então, eu fiz uma pesquisa lá agora no nosso YouTube. A gente tem mais de 2.000 pontos no culto de domingo. Fomos fazer uma pesquisa, 70% são de Goiânia. Vamos traduzir. 70% de quem está online é da minha cidade e não vai presencial. É isso aí. É o cara que vai uma vez, passa 15, 20 dias, ele volta outra vez, ele não tem a mesma frequência. Então, a linguagem... Aí você tem a igreja do domingo de manhã, aí você tem a igreja de domingo à tarde, você tem a igreja da segunda-feira e alguns você tem a igreja da quarta-feira. Completamente Quando você diferente. for conversar com ele, ele é apaixonado pela igreja, ama a igreja, meu dizimista, pastor, ofertante. dizimista. Isso. O cara tem uma paixão, ele só não tem a mentalidade e a frequência, a cultura de igreja que se tinha. Porque antes da mudou. pandemia. E aí tem pastor que não entende, entra em crise. Aí o cara começa a lutar Por que contra o cara esse não vem? A igreja não é boa? A igreja é maravilhosa. Então, assim... Mudou esse movimento de tempo, de agenda, família. A vida Você tá vendo, o trabalho, a escola, as crianças e Lá na nossa academia, igreja, não sei o que mais e tal. Lá eu apliquei. Nós não somos em células, mas eu tenho os pequenos grupos, eu chamo de grupo de comunhão. Funciona quinzenal. Ótimo. Então, eu tenho na primeira semana e na terceira semana eu tenho pequenos grupos. Na primeira e na terceira. Na segunda e na quarta, o resto de toda a programação. Se quiser fazer uma formatura, um culto de homens, um culto de mulheres e tal. Um não atrapalha o outro. Então, tem gente que fala, pastor, mas eu não gosto de célula. Não vai. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Você não chega no restaurante e come tudo que tem no cardápio. Sim. Então, hoje... E existem pessoas que se envolvem, você sabe disso. A vida dele é servir na igreja, estar na igreja. E tem um cara que ele não quer, literalmente, nenhum tipo de envolvimento. Ele quer o mínimo de envolvimento possível. Hoje dá trabalho para você envolver 100% da igreja. Dá trabalho. Então, se o pastor tiver em crise com isso, ele vai adoecer. E aí, eu estava agora na reunião da GKPN, da Global Kingdom, e aí os pastores que têm célula de grandes igrejas no Brasil dizendo que eles têm toda uma jornada do membro até colocar o cara lá na célula. E dizendo eles que 30% eles não conseguem. E sim, pós-pandemia. Antigamente, eles falavam até na ponta, tipo assim, todos eram conectados. Hoje, igrejas relevantes e que têm um trabalho profundo nisso de conexão, não conseguem conectar. E às vezes 30% da igreja é o pessoal que vai ali. Você não consegue conectar, você não consegue falar, você não consegue discipular, você não. É um outro povo, né? É uma outra geração, né? E a gente tem que ir entregando a palavra e deixar que o Espírito Santo faz a parte dele. Exatamente. Eu sempre tenho dito, Deus não me chamou para resolver o problema do planeta. Não é? Ele me chamou para me fazer a minha parte na missão. Pronto.
E acabou. Elias pensou que com o que aconteceu no Carmelo, entendeu? Até o diabo estava convertido. E não aconteceu nada, né? Aí daí a frustração do cara e a caverna. Exatamente. Então, por exemplo, é que nem as pessoas falam aqui. Ô Josué, como é que você... Porque a gente, por causa do ministério, a gente lida muito com problemas, né? E como é que você faz, cara? Falei, meu amigo, é o seguinte, a gente faz o melhor que a gente pode. Terminou, eu vou para casa... Tranquilo. E deixo os problemas com os caras, porque eles vão ter que fazer a parte deles agora. Entendeu? Porque eu não sou irresponsável no meu trabalho. Então, o meu trabalho eu faço direitinho, até onde é para mim fazer eu faço, mas dali para frente eu não levo comigo. Eu não carrego isso. E o pastor também não deve carregar. Sim, com certeza. Senão você não aguenta. Então, a gente tem que fazer a parte que Deus deu para a gente fazer. Não é? Bom... Nós estamos chegando já, poxa, a conversa é tão boa, nós estamos chegando já no final, mas tem uma questão aqui que eu acho que é bastante interessante. Eu tenho, por exemplo, 40 anos de ministério, né? Mas nasci num berço evangélico, então se eu tenho 62 anos, faz 62 anos que eu estou envolvido com igreja, né? E para mim, eu penso que é um desafio a gente manter a paixão pela palavra e pela presença de Deus. Né? Porque, cara, a gente corre um risco de a Santa Ceia virar uma cerimônia, entendeu? Litúrgica. Litúrgica apenas, que não nos toca mais em profundidade. A gente corre um sério risco de só ler a Bíblia para fazer mais um sermão. A gente corre um sério risco de não ser mais tocado por Deus ao ouvir um testemunho. E aí a pergunta é o seguinte, o que a gente faz para que a rotina do ministério não apague o primeiro amor e a paixão por Deus e a sua palavra? Exatamente hoje, eu completo 27 anos de ordenação pastoral. Oh, parabéns. Comemorando com vocês aqui. Que legal. Bem demais, né? Nessa mesa aqui. Muito 27 anos de ordenação pastoral. Eu era muito jovem, né? Eu tinha ali 21 para fazer 22, que eu assumi a primeira igreja e fui ordenado pastor. De lá para cá, muita história aconteceu, muito sermão foi pregado, muito desafio. E essa pergunta vem, pastor, no meu coração num dia como esse, e eu paro para pensar um pouco sobre isso mesmo. Uhum. Tem coisa que a gente não pode delegar e não pode negociar. Qualquer outra coisa não pode ser mais importante do que a minha vida de comunhão com Ele. É verdade. É a nossa intimidade com Ele. Tem que ter o lugar secreto. Uhum. Não é eu oro em todo tempo. Não. Uhum. Eu tenho o meu lugar e minha hora de orar. Eu tenho a Bíblia para tirar um sermão. Não. Eu preciso ler a Bíblia para mim. Então, são algumas coisas que a gente não pode delegar ao longo do tempo no ministério. E aprender a ser grato por tudo. Uhum. A gente está muito melhor do que merece. Oh. Então é sempre a gratidão. Isso vai manter o coração da gente alinhado, né? E manter convívio com as pessoas no dia a dia. Isso, Porque conforme você está ministrando gente e você vê o resultado, eu nunca abri mão. Por mais que a igreja cresça, eu sempre digo para os pastores, não abri mão do gabinete pastoral. Tenha lá, claro, você tem outras atribuições como pastor, com a liderança da igreja, já daria bastante trabalho só para cuidar da equipe, né, do staff todo. Mas quando você abre ali o espaço para receber um membro que chega, um irmão com problema, uma pessoa mais simples, ou seja quem for, você abre o seu gabinete meio que aleatório, sabe, Mac? Para você continuar vivendo a realidade das pessoas, você continuar conectado ao que pulsa dentro da igreja. Isso aí te... Agora, quando a gente vai só para os bastidores, da sala VIP para o alto do púlpito, né? Perigoso. Do estacionamento para debaixo do holofote, aí é perigoso. É muito perigoso. Quando você desconecta do rebanho e não entende a realidade, e muitos pastores fazem isso, né? Eles começam a dar respostas que ninguém está perguntando. Exato, perde a relevância. Perde a relevância. O altar perde completamente a relevância, porque o alimento é para a ovelha. Então, se você não tem consciência de como ela está, né? Então, eu tenho os líderes que eu dou prioridade para eles, mas aleatoriamente, né?
um casal, Isso. é um idoso, alguém, uma pessoa, um enfermo. Então, eu não abro mão de estar numa UTI, eu não abro mão de ir ao hospital. Isso Eu mantém a acho gente que isso vivo. coloca o pé do pastor no chão. Isso. Entendeu? Isso te faz humanizar, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas no meu coração acho que é dependência, sempre, consciência de dependência. É os pilares, né? Oração, jejum e palavra. Quando você perde isso. Eu estava lá na conferência de Zuscope. Eu não fui pregar. Eu dei até uma palavra de oferta para ajudar o Douglas lá, mas não fui pregar lá, né? E eu fiquei ali sentado no púlpito, olhando o Douglas, a Val, e o time dele, e aquela juventude, assim, 5.000 jovens. 5.000 jovens pegando fogo, literalmente. É maravilhoso. Fazia pipoca, assim, um negócio assim. Eu disse, ô Douglas, eu tenho 62 anos, eu tenho uma jornada de 50 anos, assim, consciente na igreja. Eu vi o Jimmy Swaggart enchendo estádios, eu vi Gesiel Gomes pregando em eventos que eu pensei que era o arrebatamento da igreja. Assim, Deus usando esses caras de um jeito assim que inexplicável. Tipo assim, o cara está pregando no púlpito e fala assim, essa irmã que está na frente do fogão e no refeitório, receba agora. E a mulher explodir em línguas estranhas, assim, coisa assim, né? E aí eu disse para ele, mas eu ainda fico maravilhado com o que eu vi aí entre os jovens. Assim, eu fico ainda impactado, me faz chorar, me faz vibrar, me faz assim voltar num estado assim de gozo na alma que você não tem noção, cheio de expectativa com essa próxima geração, nessa estação. E tem uns homens que me inspiram por causa disso. O Abe Uber é um cara que é respeitado no mundo, no que faz, com resultados e tal. E ele estava em casa um dia e eu comecei a contar um testemunho do ministério. De repente, as lágrimas do cara começam a correr assim e ele, aquele jeitinho dele, né? Que lindo, meu. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu falei, cara... Perceber a beleza das coisas. A gente precisa disso. Mesmo depois de tanto tempo. E aí vai uma pergunta para você, pastor. Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia, né? Qual foi a última vez que você chorou ouvindo hino no seu devocional? Entendeu? Qual foi Chorar vendo uma pessoa aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Uma pessoa decidindo por Jesus. No batismo, né? Batizando uma pessoa. Você estava pregando hoje e no final você chorou assim, né? E a gente percebe que não é um teatro, né, meu? Não, é a alma falando, é o coração falando. Né? O dia que você perder isso, você virou um profissional do púlpito com um verniz religioso. É isso aí. Entendeu? E isso deve nos incomodar. Né? Então, a gente precisa, como pastores, por exemplo, quando me perguntam, Josué, e aí? Cara, eu vejo a Santa Ceia como eu via antes. Para mim é um privilégio sentar à mesa da comunhão e relembrar a morte de Cristo, entendeu? Como é que você lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia hoje mais para aprender do que para pregar. Eu ouvi o Bill Johnson falando assim, ó, quando você não lê a Bíblia primeiro para aprender, você nunca vai falar de uma experiência. Entendeu? Você nunca vai falar de uma experiência. Então, quando você lê primeiro para aprender, aquilo que você entrega passou por você primeiro. Uau. Isso é completamente diferente, entendeu? E nós, pastores, precisamos tomar cuidado porque Jesus falou para um pastor, tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. E para o outro, ele disse, olha, vocês me colocaram para fora, pô. Por causa da minha graça, eu não fui embora. Estou aqui na porta batendo. Mas vamos ver se tem pelo menos alguém aí que ouve a minha voz e abre a porta para eu entrar de novo. E isso pode acontecer comigo, com qualquer um. Né? E a gente tem que, como você falou, eu acho que esse tempo a sós com Deus, ele é fundamental. Né? A gente não pode perder a nossa devocionalidade diária, né? Sim. Porque é isso que nos mantém sensíveis a ouvir a voz de Deus, mantém sensível. Né? Cara, foi muito bom esse bate-papo aqui e espero ter outras vezes vocês com a gente aqui. E eu quero que... tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que estão começando
tá, que estão começando a igreja, começando, de repente, o pastorado. Alguns estão no seminário já saindo nessa expectativa, porque o pastor gerou isso no coração, olha, quando você voltar. Então, eu quero que vocês dois deixem 2 minutinhos aí, um conselho, uma palavra que vocês dariam para quem está começando. Acho que é aqui nessa câmera. Aqui, ó. Né? Isso, é. Mantenha a visão do simples. Tudo que é complexo trava demais, limita demais, cobra demais. Tudo que for estabelecido por força vai ser sustentado. E tudo que é sustentado pela força cansa, desconfigura e se esgota. Mas tudo que é pela graça de Deus se sustenta. Por ela se renova, se fortalece e se perpetua. Continue no simples da graça de Deus, dependendo sempre dele, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. O simples, né? O simples. É verdade. Às vezes a gente que complica, né? Eu continuo encantado com o simples. Com o simples, é verdade. Se eu pudesse dar uma palavra para você, que está começando agora, seja você mesmo. Deus te deu uma mensagem, Ele te deu algo que queima no seu coração. Use pessoas para inspiração, use pessoas para você se modelar, mas não seja cópia de ninguém. Seja você mesmo, com sua essência, com aquilo que Deus colocou no seu coração. Seja você mesmo, que você vai ser bem-sucedido, vai ser mais leve, vai ser mais simples e vai ser mais fácil de você seguir em frente e cumprir sua missão. Então vamos completar 3 conselhos aqui. A visão do simples, seja você mesmo, e por mais longe que Deus te leve e por maior que seja o nível de respeitabilidade que você alcance, nunca perca o coração ensinável. Porque quando você perde o coração ensinável, você entra dentro daquilo que o rei Croc disse. Quando você se achar tão maduro ao ponto de achar que não precisa mais sentar para ouvir e aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Então nunca perca o coração ensinável. Deus abençoe, Bispo Júlio, Deus abençoe Mark, Deus abençoe você que esteve conosco até agora. E compartilhe esse vídeo com o seu pastor, com o líder de célula, com o pessoal do seminário. Mande esta mensagem, porque eu creio que vai agregar muito no ministério de cada um deles. E eu termino dizendo que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até a próxima!